Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos, bem-vindas a este workshop que intitulamos 15 portas para abrir a escrita. Concretamente, a escrita de literatura infantil e juvenil. É já a oitava porta, é a oitava live em que estamos aqui a oferecer-te algumas ferramentas para tu escreveres melhor e, sobretudo, escrever de modo mais atrativo, mais atraente para os teus leitores. O nosso tema de hoje é construir mundos. No fundo, dizer-te que é muito importante o cenário que tu ofereces às tuas histórias e às tuas personagens, porque o cenário pode ocupar um papel fundamental quando se escreve para crianças e para jovens. Construir mundos é então o tema desta nossa live de hoje. E vamos, por isso, oferecer-te algumas ferramentas para ambientar as histórias, porque toda a grande história tem um palco, ou começa num palco. E hoje vamos aprender a dar corpo aos cenários que fazem os leitores viajarem. Os ingleses costumam chamar isto o foregrounding, isto é, o pano de fundo que tu ofereces à tua história. Isto é importante por múltiplas razões. E, antes de mais, a razão é porque muitas vezes o cenário oferece o tom e o ritmo à tua própria história. Então, podemos perguntar-nos porque é que o ambiente importa. Tem aqui quatro razões que considero fundamentais. Em primeiro lugar, o ambiente importa por uma questão de credibilidade. Um mundo bem construído torna a tua história verossímil e imersiva, mesmo que seja, por exemplo, uma história fantástica. Diríamos que o ambiente que tu escolhes para situares a tua história pode ser um ambiente mais credível ou menos credível, mais conscientâneo ou menos conscientâneo com a tua história. Isso é importante na hora de ofereceres um cenário ao teu leitor. Uma segunda razão é porque o ambiente oferece muitas vezes uma atmosfera emocional. Isto é, o, o, o cenário cria estados de espírito, de medo, de alegria, de mistério, e estes estados de espírito ampliam a narrativa. É evidente que se tu começas a ler um livro e percebes que o teu livro, a tua história ou aquela história se situa numa época medieval, estás logo ali em sintonia com todas as ideias, todas as imagens que tu tens, todas as percepções que tu tens desse período. Se porventura o cenário é um cenário de ficção científica, espacial, futurista, imediatamente tu sentes, enquanto leitor, quão é importante e quão depois a história se integra ou não dentro desse cenário. Uma terceira razão, o ambiente é importante porque é uma orientação para o leitor. Ajuda o leitor, ajuda o público a situar-se, a visualizar toda a ação e, sobretudo, a conectar-se, a enquadrar-se dentro do espírito da história que tu queres contar. Depois, em último lugar, o ambiente é também importante porque muitas vezes mesmo, é uma personagem invisível. Isto é, o próprio cenário muitas vezes torna-se protagonista, assume uma voz própria na história. Evidentemente que se tu escreves, por exemplo, novela romântica, ou se escreves ficção científica, ou se escreves, porventura, de terror, o cenário muitas vezes funciona como, efetivamente, como uma personagem que cativa, que envolve, que atrai, que mesmo não falando, é uma personagem que assume um papel importante e relevante dentro da tua narrativa. Quando nós falamos de mundos narrativos, nós temos habitualmente quatro eixos que são os fundamentais. Diríamos que cada tipo de história exige uma abordagem diferente de cenário. E conhecer estes cenários ajuda-nos a escolher a melhor forma para nós podermos ambientar a nossa história. E os quatro cenários são estes: um mundo realista, um mundo fantástico, um mundo histórico e um mundo híbrido. Quando nós falamos num mundo realista, nós estamos a falar num cenário que se inspira no cotidiano, que se inspira na vida real das pessoas, das crianças, dos adolescentes, dos jovens,
no fundo, pode ser uma escola, pode ser uma rua movimentada, pode ser um café numa cidade conhecida ou estrangeira, e o desafio é tornar o familiar interessante através de detalhes específicos, de caracterização do próprio espaço e deixar que o próprio espaço, de certo modo, se conecte com a realidade do leitor. Um outro mundo é um mundo fantástico. É evidente que é um mundo inventado, mas é um mundo que, apesar de ser inventado, tem de ser coerente para o teu leitor. Por exemplo, um reino subterrâneo, iluminado por cristais, uma ilha que flutua nas nuvens. A imaginação lidera, mas as regras internas mantêm a coerência. Quer dizer que um mundo fantástico não é um mundo de nonsense, é um mundo que tem de ser coerente para o teu leitor. Para o teu leitor e também coerente para a tua própria estrutura narrativa, para aquilo que nós chamamos o arco narrativo. Isto é, o arco narrativo da tua história tem de coincidir, tem de se enquadrar no cenário que tu ofereces também para a tua história e para os teus leitores. Um terceiro mundo é o mundo histórico. E aqui trata-se fundamentalmente de recriar um acontecimento, ou um período, ou uma personagem da história. Por exemplo, a Idade Média, os anos 60, o Renascimento, os tempos de Abril. Isto, este tipo de cenário, de mundo, exige pesquisa, exige atenção aos costumes, exige uma certa preocupação com a linguagem, com os inventos e as tecnologias da época, para criar autenticidade. Se tu queres escrever uma história cujo cenário e cuja ação se passa na Idade Média, tens de ter alguns cuidados com a linguagem, porventura te vais ter alguns cuidados com, com os meios de transporte e com a caracterização desse mundo, porque não podes criar incoerências. Isto é, não podes criar situações que não se integrem nesse plano, nesse ambiente da Idade Média. Claro que também podes criar, e este é o último mundo, podes criar um cenário híbrido, isto é, um cenário que seja ao mesmo tempo ou simultaneamente, ou num capítulo real e noutro capítulo fantástico, em que possas harmonizar, de certo modo, desde uma estratégia narrativa bem construída, estes dois mundos. Por exemplo, um supermercado comum, onde os objetos falam, uma cidade, Lisboa, por exemplo, onde os dragões sobrevoam o Tejo, estabelecer aqui um contraste entre o familiar e o fantástico, entre o familiar e aquilo que é novo. São estes, habitualmente, são estes quatro tipos de mundos os fundamentais que servem de cenário, de foregrounding à tua própria história. Quais são as técnicas essenciais de construção de mundos? Também temos aqui quatro. Primeiro, tens de centrar a tua atenção nos detalhes sensoriais. Não basta descreveres ou mostrares o que vês. É preciso também ativar na narrativa os outros sentidos e, portanto, fazer com que o teu leitor, ao ler a história e ao compreender o cenário, ele também ouça sons, ele ative o seu olfato, ele experimenta ou experiencia ou tem a percepção do seu tato. No fundo, os detalhes sensoriais são a ativação dos cinco sentidos que tu precisas de cultivar e de ativar na tua narrativa. Uma técnica também importante é que a construção de mundos tem regras próprias. Isto é, até a fantasia precisa de uma lógica interna. Se a magia existe, como funciona? Quais os seus limites? Porque a coerência, mesmo no fantástico, exige confiança, exige que aquilo que tu escreves, o teu arco narrativo, a tua estratégia narrativa, seja coerente, isto é, não seja de tal modo disparatada que o leitor não se perca e, sobretudo, não acha aquilo uma coisa completamente estapafúrdia. Mesmo quando tu experimentas e te aventuras no universo da fantasia, no universo da imaginação, eu diria até no universo do nonsense, tem de haver uma certa coerência interna no arco narrativo e, portanto, as tuas personagens têm de casar e se enquadrar com o cenário que tu inventas e constróis para a tua história.
Uma terceira técnica tem a ver com uma âncora no real. Isto é, usar algo conhecido para dar credibilidade ao desconhecido. Uma porta familiar, por exemplo, que leva a um mundo estranho, capta a atenção do leitor, uma estrada que a determinada altura sai da realidade e entra num outro plano. No fundo, é usar o real como âncora, como pista de lançamento para, a dado momento, a história levantar e integrar-se, por exemplo, no mundo híbrido, integrar outras perspectivas e outros mundos. Uma última técnica tem a ver com a perspectiva das personagens. Mostrar o mundo através dos olhos de quem o habita. Por exemplo, um guerreiro vê ameaças, uma criança vê maravilhas, e no fundo trata-se de pôr as tuas personagens a ver o mesmo lugar, desde perspectivas, desde visões, desde, porventura, mundividências diferentes. Isso é interessante porque hum, revela a polissemia do mundo, revela a polissemia do próprio cenário que tu ofereces às tuas personagens para os teus leitores. Se nós quiséssemos aqui propor-vos um exercício prático, nós poderíamos esta porta, que acho que é uma boa ideia, sobretudo porque na literatura juvenil muitas vezes é explorada esta ideia do pórtico, isto é, da porta como passagem da realidade para o irreal, ou para a imaginação, ou para o fantástico. Então, imagina uma porta à tua frente. Quando a abres, descobres um mundo completamente novo. O que é que encontras do outro lado? No fundo, a porta funciona como isso mesmo, como uma, 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 uma experiência de abertura que possibilita a introdução de personagens, de elementos, de universos, de mundos completamente novos. E assim, tu podias descrever este portal, este pórtico, esta porta, com quatro elementos. Em primeiro lugar, o que vês primeiro, e portanto assim a primeira impressão visual, uma cor dominante, uma forma surpreendente, um horizonte estranho, aquilo que se oferece aos olhos do narrador. Depois um segundo elemento é um som característico, isto é, o que é que se ouve? O silêncio, uma música distante, um vento, vozes, uma língua desconhecida. Portanto, apresentar o som como alguma coisa de diverso, de diferente, que surpreende. Depois, em terceiro lugar, um cheiro, um aroma que caracterize aquele lugar. Isto é importante, por exemplo, dá para tu segmentares dentro do mesmo cenário palcos ou subpalcos ou plataformas diferentes de narrativa a partir dos cheiros. E, finalmente, algo surpreendente, um detalhe impossível que defina, o que caracteriza, no fundo seria uma marca distintiva do cenário, do local, do ambiente onde a tua história se passa e acontece. Diríamos que se trata de um maneirismo do lugar, ou de um maneirismo do ambiente, ou de um maneirismo do próprio cenário. Algumas dicas para tu criares cenários memoráveis. A primeira, temos repetido aqui esta dica a propósito de várias temáticas e de várias portas de escrita, que é menos é mais. Isto é, não descrevas tudo de uma vez. Revela o mundo aos poucos, à medida que a história avança. E, sobretudo, prefere a ação à descrição. Depois deixa espaço para imaginar. É importante que não digas tudo ao teu leitor. É importante que ao teu leitor dês pistas e que a narrativa ofereça pistas para que o leitor descubra por si mesmo, para que o leitor possa preencher as lacunas, para que a imaginação do teu leitor complete o teu mundo. Isto, no fundo, mostra aquilo que é evidente e deixa hum, que o leitor imagine ou descubra por si mesmo a parte que está imersa do iceberg. Uma última dica é, tanto quanto possível, usa metáforas vivas, isto é, comparações poéticas que enriqueçam as descrições sem as tornar muito pesadas e, sobretudo, porque às vezes estas metáforas, estas descrições poetas são exatamente um espaço para o leitor imaginar. Diríamos que a regra de ouro é: o mundo deve servir a história, o cenário deve servir-te
deve servir as personagens, portanto, não deve engolir a narrativa. O cenário existe para realçar as personagens e para realçar a própria narrativa. São três dicas que são importantes e fundamentais e às quais deves estar atento quando escreves para crianças e jovens. Há alguns mundos que são importantes, são mundos que nos marcam. Por exemplo, que mundos literários mais vos impressionaram enquanto leitores? Que cenários nunca esqueceste? Eu, por exemplo, nunca me esqueço de um livro do Mário de Carvalho, Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde, e aqueles cenários da Roma Antiga que tanto me impressionaram. Como é que esses autores conseguiram tornar aqueles lugares tão reais e tão memoráveis? Por exemplo, muitas vezes nós perguntamos como é que determinado autor, que nunca esteve em determinada cidade ou em determinado local, a descreve tão bem. Naturalmente que terá havido alguma investigação, alguma investigação histórica, geográfica, etc., mas muito passa pela construção do mundo. Então a ideia aqui é que partilhem as vossas dúvidas sobre a construção de mundos, partilhem aqui as vossas opiniões, digam, por exemplo, que mundos literários mais vos impressionaram, que cenários é que nunca esqueceram e que autores vocês consideram exímios nesta arte de construir cenários. Partilhem depois aqui no YouTube, para que possamos enriquecer-nos todos uns com as opiniões dos outros. Diríamos então que, para concluir, que o cenário é o palco da história. É aquilo que nós habitualmente chamamos o ambiente. É a resposta ao onde se passa essa história. Pode ser ou pode parecer que é invisível ou deslumbrante, que pode ser minimalista ou barroco o cenário da história, mas precisa sempre de dar um suporte à narrativa e às personagens que a habitam. Portanto, não se trata simplesmente de ser um adereço ou algo secundário. É algo que, não assumindo um papel fundamental e relevante na narrativa, de certo modo a sustém e, se bem trabalhado, pode dar um sabor, pode dar um toque especial à nossa narrativa. E sobre cenário, sobre ambiente, creio que é tudo. Na próxima live nós vamos trabalhar a poesia, escrever poesia sem medo, ritmos, imagens e metáforas. E, como é habitual, o desafio para esta semana é: escreve um parágrafo a descrever o mesmo lugar em três estilos diferentes. Num estilo realista, num estilo poético e num estilo fantástico. Basta que tu podes escrever a tua casa, podes escrever o teu escritório, podes escrever a tua paisagem preferida, podes escrever um local da tua infância e podes escrevê-lo nestas três perspectivas de construção de mundos. Uma perspectiva realista, uma perspectiva poética e uma perspectiva fantástica. Por hoje é tudo. Obrigado pela vossa presença. Continuem a escrever e a ler, porque a leitura é, na maioria das vezes, a melhor oficina de escrita criativa que existe. E até à próxima live, a nona live, na próxima semana. Até lá, um abraço e boas escritas.